O Neto aí trouxe informação importante que o Yuri Alberto pode estar de saída do Corinthians para a Inglaterra, hein? Ele falou a proposta aí pro jogador, o atacante do Timão, se liga só. E também deu uma sugestão de um atacante que poderia ser a cara do Corinthians com a saída do Yuri Alberto no meio do ano, hein? Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada. Coringão aí que amanhã enfrenta o Novo Horizontino. E é difícil, mas não tá lá essas coisas, dá pra ganhar amanhã lá. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quando você vai ter uma situação diferente do Júnior, ele vai, bota um time diferente, não bota o time titular, e aí sai ganhando de 1-0, perde de 2-1. E eu não posso ficar fora da Copa do Brasil e eu tenho um jogo amanhã. Aí eu modifiquei também no Brasileiro. Eu tirei alguns jogadores. Aí eu jogo também o último jogo contra o Santos, eu não tenho o Garro, não tenho o Memphis, que está machucado em relação ao tornozelo. O Memphis parece que vai agora, né? É, parece que sim. Parece e que aí, a volta do Memphis, talvez o Garro ficar no banco. Aí eu tenho uma visão tática diferente, não dos 3 zagueiros com os 4 volantes e mais 2 laterais do goleiro. Eu tinha 10 jogadores marcando. Veloso, o que você pensa disso? Ele já fez um time com esses jogadores à disposição, principalmente o Memphis. Ele fez um 4-4-2, né? Botou o Memphis lá na frente junto com o Yuri e botou os 3 volantão lá que o Ramon já trabalhava, só que em linha, né? Um do lado do outro, diferente do Ramon. Eu acho que ele vai continuar com esse esquema. O jogo é Copa do Brasil, é mata-mata, o jogo é em casa e o Corinthians precisa do empate. Quer dizer, um jogo não é assim tão desafiador, né? O Corinthians ganhou de lá. Não, ganhou. Ganhou 1-0, é verdade. Ganhou. Desculpa, é que o Corinthians perdeu. Tudo bem. É que o Corinthians perdeu pro Mirassol. Mirassol. Mirassol 2-1. 2-1, eu confundido. Não, então foi 1-0 o gol do Hector Hernandes. Ganhou lá. E aí joga pelo empate. O que você. Empate. Desculpa, Veloso, perdão. É uma situação tranquila, teoricamente, né? Com esse time que o Dorival tem, com a volta do Memphis, eu acho que o Corinthians entra aí como favorito, até porque nós vimos o jogo no Novo Horizontino, tá longe de ser aquele time do ano passado. Não, do Eduardo Batista, um time esquece. Que não chega, um time que não ataca, que não tem força ofensiva. Então eu acho que o Corinthians confirma a classificação. Pra você, pode falar. Informação rápida. Uma informação. O Memphis Leandro Quesada. O Memphis, craque Neto, não trabalhou com bola. Isso é um indício de que... Ele vai jogar. Sabe por quê? Porque se ele treina com bola, ele não joga, é pro próximo jogo. Como ele não treinou com bola, ele tá pronto pra jogar. Mas só uma informação, pode ser que ele não jogue. Nem sei se precisaria jogar, viu? Eu guardaria o Memphis pro final de semana. É sábado contra o Galo lá, né? Contra o Atlético o Galo Mineiro. é lá. O Galo é lá, mas esquece. Contra o Galo não ganha. Não, o Galo, eu não vou falar, mas vamos lá. Pra você, meu querido, maravilhoso, incrível Souza, a volta do Memphis, o Garro voltando, que por sinal, a gente tem imagens do Garro aí. Vamos colocar as imagens do Garro. Tira esse aí do Novo Horizontino. Vamos botar a imagem do Garro. O Garro voltando, o Memphis voltando, o Yuri Alberto, Romero, Carrilho. O Corinthians vai tendo uma visão. Posso terminar de Pode, perguntar? por favor. Não, porque se você quiser me interromper de novo, você não vai continuar aqui. Que ele tá voltando hoje. Cada anestesia tá funcionando aí. A anestesia tá funcionando? Funcionando ainda, Machucou muito? Mas operou tudinho? Não tava usando muito, né, Souza? E aí? Cortou, Souza? Cortou o pingolim? Cortou o pingolim mesmo, Souza? Deu uma molada. Pra não ter mais filho? Deu uma molada. Quantos filhos você tá, Souza? Só 4. 4? Tá igual eu, 4 também. O Veloso também tem 4. Quem sabe você? Que eu saiba nenhum. Mas deve ter os... Você não vai pro... Fiz Você muito. não vai pro fundo? Fiz muito isso. Mas você não tem filho, sabe? Que eu saiba não, ninguém reclamou. Por que você tem filho? Eu só não quero que O apareça... esperma seu não é bom? Não, é ótimo. É bom? Só espero que não apareça alguém pedindo pensão, né? Não, se aparecer, você pega ele, abraça como filho, como claro, mulher. claro. Pode ter certeza. Mas você não quer ter filho, Quesada? Por quê? Com 54? Qual o problema? Pô, não tô conseguindo pagar minhas contas, bicho. Abraão teve com quantos anos? Ah, mas o Abraão viveu 100 anos. 800 anos. Abraão tirou do ar. Abraão foi, ó. Uau! 100 anos Abraão teve. Teve 150 filhos. Então, meu, você não tem um? Um filho você não tem? Tô fora. Por quê, filho? Por quê? Você não quer ter filho? Com 54? Adota Mas não é o Souza, você que tem Quesada. útero. Você não tem Adota o útero. Souza. Você não tem Mas eu útero. vou fazer- Você não tem. Você não tem aquilo. Você não tem, não sei. Você não tem. Quem tem é mulher. Você tem que só ajudar a mulher um pouco. O Souza quer que eu o adote. Adota o Souza. Sou barato. Então vamos lá. Voltando pro Corinthians. Voltando pro Corinthians, poderia não jogar nenhum desses jogadores aí. Por que, O Corinthians Souza? é favorito. Respeito o Novo Horizontino, hein? Eu respeito, mas não tá jogando bola pra poder ser Olha o favorito. Garro aí. Se o jogo fosse fora,
Se o jogo não fosse na Neoquímica Arena, eu provavelmente estaria dizendo que ia ser um jogo difícil, complicado, mas eu não acho que deve ser difícil nem complicado, não. O Corinthians vence o jogo, o Corinthians já venceu o Novo Horizontino fora de casa com um time totalmente reserva. Totalmente Ganhou reserva. esse jogo de novo com o time reserva. Para mim, o Corinthians é favorito, vence e passa para as próximas fases. O Mateuzinho É tá que fora. esses treinos me irritam, hein? Esses treinos me irritam, hein? Esses treinos que o jogador bota a calça lá pra mostrar as coxas. Esses treinos de aproximação, essas coisas me irritam, hein? Me irrita profundamente, hein? Me irrita esses treinos, hein? Esses treinos europeus me irritam, hein? Vamos lá, tá aí, tá no vão. Deixa o treino aí. E aí, Quesada? Mateuzinho, se o Mateuzinho ficar fora e deve ficar fora... Não vai jogar. Ele teve uma lesão no reto. Ou mantém o Félix Torres ou coloca o Léo Maná na lateral direita. Não, Léo Maná não. Dá o Félix Torres. Não. Léo Maná não. É, Léo Maná, pô. É no reto. Teve uma lesão no reto aqui, ó. E Quem é o Garro? e a zaga Eu não com o tô nem Ramalho. se é femoral. Eu não sei o que é femoral. Eu só sei que é reto. O reto é aqui, ó. Que eu sei é aqui, ó. É isso mesmo. Aqui, ó. Tem aqui os retos. Dois, é. Os dois retos. É isso que eu sei. Você já teve alguma coisa no seu reto? Eu não posso falar. Não, no Porque reto. eu sei. Você... Na coxa, velho. Da coxa? É reto, reto então eu femoral. posso- Então É já, aqui, ó, eu já tem- rompi o reto. Você já rompeu? Você Agora, rompeu o reto? Agora que você especificou, Quem eu posso rompeu falar. você rompeu o reto? Aqui, ó, aqui, ó. Onde tá aqui, Eu ó? também tenho. Desceu Meu, aqui, ó. desce. Desceu. Você pega aqui, você desce. Você precisa completar. Você já tem algum problema no reto, Souza? Não. Não. Sacanagem. Não. Meu Não problema era tem tudo nunca teve. adutor, joelho. No reto eu não tive nada, não. Mas o São Paulo não deu o seu anel. Quem que botou o dedo no seu anel? Ninguém. Mano, quem pegou o seu anel? Os caras passaram a mão no seu anel. No Mundial. Desse anel aí do Do Mundial. É, alguém... Não deram pra você? Deram não. Tá certo. Você já teve algum problema no reto? No reto femoral já, por isso eu parei de jogar bola. Só nesse. Eu já tive dos dois retos já. De hemorroida, pô. Hemorroida é dura. Você tem que tratar da hemorroida. gente. absurdo, cara. Mas qual o problema você ter problema na hemorroida? Qual é o problema de você falar das coisas que é verdadeira? Qual o problema de você falar para os seus filhos ficar espertos pra eles não fumar maconha? Não sai se ver. Como é que é aquele cigarro lá? Narguile. Vape, que os moleques estão tudo morrendo de infarto. Qual o problema de você falar com o seu filho, você tem que ficar esperto com ele, com bullying na escola, quando o seu filho... Você tem que conversar, rapaz. Fica tomando lata de energético toda hora, depois seu filho morre, aí você não sabe por quê. E os pais não enxergam isso, porque pai, hoje mãe, não presta atenção nos filhos. É verdade. Aí você toma no reto, você não sabe por quê. É o seguinte, dá pra entender perfeitamente. Olha o Dorival Júnior, cara. Olha o tamanho do nariz dele, irmão. Isso não é nariz, isso é uma lapa, hein? Chega, faz sombra. Não, ele faz sombra pro jogador que estão treinando. Não faz sombra ele? Olha lá. O filho também. O Silvestre também tem. Qual a ideia desse time aí? O José Martínez, esse time do Corinthians é titular. Qual a visão que você tem no jogo de amanhã contra o Novo Horizontino? O primeiro jogo foi 1-0. Eu não sei não, você não tem os 4 gols contra o Novo Horizontino aí. É bom pro Yuri, né? O Yuri já vem fazendo gols e agora ganhando o Memphis ali do lado dele. Quem sabe ainda o Garro, esse trio ano passado... Ele vai embora também. Você acha que o Corinthians pode exercer a função, jogar em casa com 40 mil pessoas, quarta amanhã, buscar uma classificação, o que isso também é importante para o Corinthians e para o Dorival Júnior, Souza e Leandro Quesada, os maiores jornalistas desse país? Lembrando que o Dorival é o atual bicampeão seguido dessa competição, né? Ganhou o Flamengo e ganhou São Paulo. É, São Paulo, né? Então é um cara que conhece a competição de mata-mata. Ele não tem ainda o Campeonato Brasileiro, não conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro, mas em competição de mata-mata ele tem um aproveitamento gigantesco. É um cara que está feito trabalho, está mexendo muito no time, eu não tenho gostado muito disso. Acho que ele está dando ritmo a muitos jogadores que para ele... Mas o Beldia também mexe, não mexe? Mas hoje, por exemplo, contra o Náutico. Mas ele... E é falta de respeito com o Náutico, hein? Falta de respeito com o Náutico. Sabe por quê? O Náutico veio aqui e fez um jogo de igual para igual. Saiu na Ontem aqui frente. do São Paulo, saiu na frente. Fez aquele golaço. Pra mim, o Náutico ganha o jogo e vai pros pênaltis. Olha o que eu tô falando, hein? O Náutico é um baita de um time, um baita de um clube, e na Copa do Brasil é Vera, meu irmão. Porque no primeiro jogo foi 2-1 e o Náutico saiu na frente. Saiu na frente, São Paulo virou o jogo com 2 gols do Luciano.
Mas voltando pro Corinthians, eu acredito muito Por na... que você não quer falar de São Paulo? Não quero, se for falar do São Paulo, é que tá... Olha só, a gente tá falando... O São Paulo tá bem contra o Náutico, que é tão favorito igual o jogo aberto. Falou 5x0, 4x0. A torcida do Náutico tá brava lá, pai. Mas é a opinião da gente, cabe a eles. A sua. A minha, hoje, jogo 3x0 São Paulo. Tá. Com todo respeito ao Voltando pro Náutico. Corinthians. Voltando pro Corinthians, voltando pro Dorival, não gosto desse Alguma time. vez o São Paulo perdeu pra você nesses 4 anos que você tá aqui? Só tô te perguntando isso. Lembre que senão pega os 4 anos. Não. Eu só tô te fazendo. Você responde sim ou não? Eu já disse algumas vezes que o São Paulo... Quantas vezes? Disse várias vezes que o São Paulo não era favorito contra alguns Não times. quer perder. Não, disse que não... Perder não. Não, nunca falei. desce. Não, você fala... Não, que ia perder não. Eu falei que não era favorito. Tá, Quesada, responde aí que eu perguntei o negócio do Dorival Júnior. Ele parei de falar com ele. O trabalho do Dorival, se você olhar os números, não são ruins esses números. Mas como ruim, cara? 72% de aproveitamento, o time ainda está na briga e só depende dele para chegar à próxima fase aí da O Sul-Americana. Dorival é bom pra caramba, ele já mudou o ambiente lá dentro, gente. Ele já tá fazendo uma coisa diferente. Americano E se precisa ganhar de 4 a classifica, 0. classifica amanhã contra o Novo Horizontino. E ele classifica amanhã, com todo respeito ao Novo Horizontino. O Dorival Júnior já tá entendendo que o Corinthians precisa de fulano, precisa de ciclano. Já viu que o Léo Maná não dá pra jogar? Já colocou o Félix Torres. O que você pensou sobre isso? Vai pedir Qual a um lateral. visão que você tem? Hã? Vai pedir um lateral pela direita. Vai Tem que ter. ir lateral, centroavante. Zagueiro. Se eu fosse dirigente do Corinthians, do Santos e do São Paulo, até do Palmeiras, cara, eu contrataria um jogador só. Quem? Verrete. O Verrete. O que, meu irmão? O Verrete, o que ele faz de gol, o que o Verrete é monstro. No seu time, no lugar do Yuri? Não. Pode até não ser titular. Ou você pode jogar com o Yuri e com o Verrete. Mas o Yuri vai sair, Você pode jogar no Santos, você pode jogar com o Guilherme ou com o Neymar, se o Neymar tiver legal. Se o Neymar não tiver na Kings League, o Neymar e o Verrete. No São Paulo, você pode jogar com o Lucas Moura e o Verrete. Você pode jogar com o Luciano e o Verrete. Você pode jogar com o Oscar, não, isso aí é uma mentira do futebol. Pô, o Verrete é um monstro de centroavante, meu irmão. Um monstro. Corinthians, voltando pro Memphis e Corinthians, Verrete. Memphis e Verrete. Se o Yuri sair, por exemplo, né? Termina aí, que eu tenho que pegar um negócio também aqui. Não, então, amanhã contra o Novo Horizontino, a tendência é o Félix Torres seguir na lateral direita, a dupla de zaga formada pelo Ramalho e pelo Kaká, Angileri, e acho, viu, Neto, que ele vai entrar com Ranielli, Martinez, Coronado, Carrídio e o Romero com o Yuri lá na frente. Hugo, Félix, Félix Torres, André Ramalho. Ramalho, Kaká e Angileri, Ranielli, Martinez, Carrídio e Coronado, Romero e Yuri. time é Também bom. acho. Será que o Memphis não vai? Memphis acho que não joga, viu? Se o Memphis for. Aí ele tira o Romero Tira o mesmo. Não, senhor, tira um Coronado. volante e bota o Romero, tá Mas louco? ele não vai fazer isso. Não, se ele vai fazer, o problema é dele. Ele vai proteger Só o o problema é dele, mas se fizer isso tomar pau, você tá... Ah, eu é te verdade. arrebento, Dorival Eu também, Júnior. eu também, tô com Eu você. quebro você no meio. Vamos Porque é brincadeira Ó, jogar ó. contra o Dorival Júnior. Vai ficar com 10 homens no meio campo, tá de saca. Vitaê... É o seguinte, o Yuri Alberto, ele pode ser negociado pelaquilo que... Eu acho que é nessa janela aí. Eu também acho que acho. dificilmente ele não vai passar dessa janela. O que você pensa do Yuri Alberto? Jogos do 2028, de 2022, 28, 11 gols e 2 assistências. 6 meses ele jogou. 2023, 63 jogos, 15 gols, 7 assistências. 2024, 57 jogos, 31 gols e 7 assistências. 2025, 37, 12 gols. Então ele tem 30, 40, 45... Não, eu gosto de somar. Mas tudo bem. Aí, total, 181 jogos, 69 gols, 17 assistências. Esse cara é um monstro. 67. Ele tá bem mesmo e eu acho que é difícil segurar o Yuri nessa janela. Ele já falou que ele quer ir embora, tem o sonho de jogar na Europa e provavelmente vai vir alguma proposta da Premier League. Pô, ele é rápido, hein? Ele é rápido. Vai dar certo na Europa Não de centroavante. Essa bola na frente. Mas de lado pra ele, esquerdo. Essa bola na frente, né? E os times lá jogam uma linha bem alta, né? Pode Não favorecer. vende ele igual o centroavante, hein? Não faça isso, hein? Que é o André Cury, que acho que é o empresário dele. E nem o Cury, vem como segundo atacante. Não vende ele como primeiro atacante. Mas isso aí é problema do time lá, Não, né? eu sei, mas até os caras... Porque Não, esses números dele aí chamam muita atenção. Muito. Muita atenção. Ele tá fazendo muitos gols, dando assistência. Então,
normal que venha uma proposta e ele realizar o sonho dele. Tem 24 anos, é novo ainda, é um jogador que tem uma faixa etária boa para o mercado internacional. Eu acredito também que nessa janela é difícil segurar. Pra você, Souzinha, monstro sagrado, que operou ontem, fez a cirurgia. Mas tô bem já, passo Mas não bem. vai mais engravidar ninguém, né, Souza? 4 tá bom já também, bom, né? né, Parei, pelo amor de É Deus. muita escola, né, Souza? Pelo amor Muita de pensão, Deus, né? Jesus. O que é pensão, né? O cara pode ser preso por causa da pensão. Mas tem uma coisa que esse país aqui prende mesmo, é pensão alimentícia, meu irmão. Você pode estar onde você estiver. Aí eu nunca fui preso, graças a Deus, por causa de pensão. Eu já quis ser. Não, tô mentindo não, tô falando, juro por Deus. Não, eu não juro por Deus. Mas por verdade. Falei, é melhor ficar lá enjaulado 3 meses, né? Do que pagar esse absurdo aqui e não ver retorno nenhum. Craque, a informação que um passarinho me contou é que praticamente a proposta... Mas eu tô falando de pensão. Não. E eu tô Se você falando tem de informação se o passarinho seu, você operou o passarinho ontem e agora quer falar do passarinho. Passarinho, ó. Passarinho, ó. O Gugu não falava do passarinho? Como é que é o Gugu? É o pintinho amarelinho. É o pintinho amarelinho. O seu pintinho amarelinho tá cuidadinho? Tá. Então vai, pintinho Então. amarelinho. A informação que eu tenho, eu tô falando de outro passarinho, um passarinho amigo meu, me contou que o Yuri chegou a proposta para ele, vai chegar a proposta já existe, e é de um time que o Matheus Cunha praticamente, o Como é United... esquerda o Matheus Cunha lá? né? o Tá jogando com a United 10. tá vendendo, o United tá comprando ele, né? O Manchester United tá comprando o Matheus Cunha e o cara pra ser vendido é o Yuri Alberto, É o Yuri Alberto. que vai jogar no lugar do Matheus Cunha como segundo atacante. Segundo é o atacante. Norte não sei o quê. É isso aí mesmo. Não, é o Wolverhampton. Wolverhampton, Wolverhampton. É isso aí. É o Wolverhampton. Essa miséria mesmo que ele É o falou. Wolverhampton. É o Wolverhampton. Se você vê com W, você não fala o nome do desgraçado. Mas você bota o V, Wolverhampton. Wolverhampton. Você Qual fala é o nome? rápido. No Você fala nome que rápido. W. Wolverhampton. Você não precisa pronunciar Wolverhampton. todas as vogais, todas as consonantes. Wolverhampton. Eu não sei nem que gota é isso, Não, vogal e então, consoante. o Yuri Alberto vai receber o Corinthians, vai chegar uma proposta Vai. para ele em relação a uma casa de 30 milhões de euros. É, porque ele foi vendido, acho que por Isso, 64. por 30 milhões de euros, é aí o Augusto que vai saber. E isso a gente ficou sabendo, eu e o Souza já estava sabendo, o Souza deu. E aí o Matheus Cunha vai pro Manchester United, que joga amanhã aqui na Band, Final. contra o Tottenham, final da Copa da UEFA, junto com o Theo José, com o Júlio Gomes comigo e com o Felipe Kiri, que tá lá em Bilbao. Daqui a pouco ele entra às 2 horas. E é quase certeiro isso. É quase certeiro a ida do Yuri Alberto pro Wolverhampton. Quando ele veio pro Corinthians, teve aquele negócio que o Corinthians enfiou lá 5 jogadores na transação, foram Duqueiroz. Ninguém sabe quanto, o Mantuan como ficou. e onde. Qual era o nome do goleiro lá? Ivan. Enfim. Que era da Ponte, pá. Aí o tal do Pedrinho, o moleque, ainda foi colocado também no negócio, lembra? Zenit, O né? segundo Pedrinho. Aí depois ele foi. Ô, craque, só um negócio que eu acho Só não vendeu o estádio do Willian porque não era só não dele. vem- Porque só- se dela, ele vendia o estádio. Só não deu o Parque Só não São deu o Jorge, estacionamento. Existe. E por sinal vai ter novidade aí no estacionamento do Corinthians. Vai ter uma novidade importante para vocês todos aí. Que por sinal a Adidas pode fechar a qualquer momento aí em relação ao novo patrocinador do Corinthians. Diga-se de passagem, Quesada. Mas vai ser um negócio que o corintiano tem que entender que não vai dar tanto dinheiro pro Corinthians, né? Porque o Corinthians só tem 50%. O Marquese pega 15 milhões de euros. Então, mas 90 o André Cury, quando esteve aqui naquele domingo, que É verdade, ele ficou junto com a gente. Nós entrevistamos no... Mas 50% não é do Corinthians? Então, 50% do 50%, Corinthians, 90 os milhões. outros 50% não são do Não, Corinthians. não, é. Mas, por exemplo, se vender por 30 milhões, que é um baita de um valor, o Corinthians só fica com 15. 15 milhões dá 90 milhões pro time que tá quebrado, que tá... Não, isso sim, não, perfeito. Pô, Perfeito, Mas assim, você não e consegue... não dá pra ficar muito tempo mais com o Yuri Alberto Não, também do que ele tá fazendo. Concordo. Não dá, não dá. Mas você vende o Yuri pra contratar alguém, Neto? Não, eu vendo o Yuri e tento contratar o Verrete, do Vasco. Quanto custa o Verrete? Não custa 15 milhões de 5 euros. milhões né? de- Aí de ok, aí euros. ok. Aí ok. É isso. Ainda guarda uma grana. É, perfeito. eu sei que o Verrete acho que não pode jogar porque ele já fez os 7 jogos, mas eu já penso pro ano que vem. Sim. Em relação ao Verrete, aí o problema é do Corinthians, não é problema meu. Dá pra entender que dificilmente, porque o Manchester United quer realmente o Matheus Cunha. Sim. E aí, a bola da vez é o Yuri Alberto pro Wolverhampton. Pra você, em relação ao Yuri Alberto, vai fazer muita falta? Não, vai fazer falta. Ele é o homem-gol do Corinthians hoje, né? As jogadas terminam sempre no E é Yuri. bonito, né, velho? As jogadas terminam no Yuri e ele faz gol de direita, de esquerda.
parou de quebrar a bola como quebrava. Faz né? Tem tempo que ele parou, Mas, no comecinho do Paulista ele voltou na... mas o cara que mais fez gol em clássico é o Roberto. Mas tá jogando bem, é verdade. Então, e ele quer isso também, né? É, o sonho Sempre deixou dele. claro que ele quer jogar na Inglaterra, ele quer ir embora, e agora vai aparecer oportunidade. Vai ficar bom pra ele, bom pro Corinthians, só que o Corinthians vai perder esse cara que é o homem-gol hoje, e pra achar tá difícil, hein? É muito difícil. Achar tá difícil. Dá pra entender na hora que o Garro voltar, independentemente da saída do Will Roberto, que eu acho que ele vai sair, porque é muita grana, o Corinthians dificilmente... Desculpa. Por favor, mas o Veloso. Pedro Raul, você não gosta dele, mas tá fazendo gol lá. Não tenho nada contra o Tá Pedro. fazendo gol lá. Eu não gosto dele como jogador. Como eu acho. jogador, exato, é isso que eu tô falando. Mas ele tá fazendo Mas golzinho o lá no problema Ceará. do Ceará, o esquema é feito pra ele, né? É, então. No Corinthians talvez não, seja Mas de assim, repente, né? quem sabe ele volta. Pode ser. Qual a ideia? A volta do Garro, a volta do Memphis, a volta do Yuri, o time com o Carrilho, que joga muita bola. Joga muita bola esse Carrilho é brincadeira, né? A ideia dos 3 zagueiros, Félix Torres, André Ramalho e também o Kaká, velho. Kaká é duro, hein? O Dorival, ele ganhou espaço pra caramba, né? Falei que o Corinthians precisava de um zagueiro rápido, não achei que ia ser o Kaká, mas esperava que ele ganhasse mais chances, porque o Corinthians estava sofrendo muito, né? Quando pegava jogadores rápidos na frente, estava sofrendo bastante. Mas com relação ao... Você sabe, né, senhor? Mas falando com relação à volta do Garro, é um jogador que ano passado fez total diferença. Foi o cara que deu mais assistência no Campeonato Brasileiro e talvez no ano. Eu acho que um ajudou o outro, sabia? O Memphis ajudou o Yuri e o Garro ajudou o Memphis. O trio se Os entendeu. três, os três juntos no Corinthians. Os três juntos no Corinthians. É kid, velho. É kid. Ano passado, a gente falou aqui que o Corinthians foi o melhor time que terminou o ano jogando o melhor futebol. O Campeonato Paulista perdeu um jogo pro São Paulo, de 3-1. Então são jogadores que vão trazer qualidade. Ganhou o título do Palmeiras no Allianz Parque e depois empatou na Neoquímica Arena. E essa foi a grande verdade, o Memphis foi o grande jogador. E que, por sinal, o Memphis é craque, irmão. Então é isso, Fel. Mano, dificilmente o Corinthians conseguirá segurar o Roberto aí até o meio do ano. Vai ser muito difícil, cara. O Wolverhampton já tá sondando, o Everton também da Inglaterra também já sondou. Então acho bem difícil, ainda mais se acontecer realmente o que o Neto falou aí do Matheus Cunha ir pro Manchester United. O Wolverhampton vai vir com tudo pra cima do Roberto, que é um jogador que, mano, ele tem um estilo da Premier League, como o segundo atacante de velocidade, ele vai se dar muito bem, vai fazer muitos gols. E quem sabe aí ele consiga, mano, fazer uma temporada lá boa no time inglês e vá pra um time maior na Inglaterra, ali pro Manchester City. City é difícil, né? Ter um Haaland lá, ou até mesmo lá pro Manchester United, o Chelsea. Mas, pô, a gente queria que ele ficasse aqui até o final do ano, mas vai ser muito difícil segurar. E ele já tá há muito tempo no Corinthians, chegou em 2022, né? 22, 21, 22, se não me engano. Então, ele já era pra ele ter saído agora nessa janela de janeiro. Ele que decidiu ficar, se não fosse ele já teria saído. Então, vai ser muito difícil segurar o Yuri, não dá. E também o Corinthians precisa realmente vender para poder equilibrar as contas, né? Tá bem difícil a parte financeira do Corinthians. Então o Yuri saindo. Claro que o Corinthians tem 50% do passe dele. Então tem que ser uma proposta muito boa ali, acima de 100 milhões para o Corinthians ter algum lucro em cima dele. Já que fez, na época do Willian, fez aquela manobra para vender o Roberto, mandando o Mantuan, o Duqueiroz, Robert Renan. Fez um monte de jogada lá e acabou ficando com 50%. Não vai que, pô, eu lembro que um clube quis o Yuri por empréstimo, né? Um valor lá embaixo, tipo 14 milhões de euros. Então, cara, é ridículo. Tem que chegar aqui no mínimo 100 milhões de euros. 100 milhões de euros, 100 milhões de reais. E é um valor de 100 a 150 milhões ali. Daria pra realmente vender o Yuri. E vai ser bem difícil segurar ele, felizmente. E o Verratti, cara, o Verratti eu não sei se, pô, é um ótimo atacante, claro, faz bastante gols, mas já tem 36, 37 anos. E eu também não sei se o Vasco liberaria. E também ele já fez 7 jogos lá, né? Então, pro ano que vem, eu tentaria achar um outro atacante aí pro Corinthians. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou dessa informação do Neto aí. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!